Eu já ouvi isto, tu, se és perfeccionista, também já ouviste isto, e depois eu sei que ninguém é perfeito, mas isto é a minha forma de ser, porque para estas pessoas estes erros ou falhas são interpretados como perigo e que quando faz birras não merece amor, atenção e carinho, esta criança aprende que o amor é condicional. Se eu fizer tudo bem, então eu estou seguro. Portanto, aqui o que nós temos subjacente ao perfeccionismo é efetivamente o medo de falhar. Para uma pessoa perfeccionista, não é só uma crítica ao meu trabalho, é uma crítica a mim enquanto pessoa. Autoconhecimento sem autocompaixão é só autocrítica com um vocabulário melhor. Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Bem-vindos a mais um episódio 11, se não estou em erro, eu já me perdi no meio de tantos episódios, quer dizer, 11 não são assim tantos, mas pronto, é muita coisa a acontecer. E eu há umas semanas coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram para perceber um bocadinho aquilo que vocês gostavam de ver aqui a ser abordado neste podcast. E aproveito para deixar aqui uma nota que se não me seguem no Instagram, deviam, porque eu vou começar a fazer estas caixinhas de perguntas mais vezes, porque efetivamente tenho todo o interesse do mundo em ouvir a vossa opinião, ouvir e perceber que temas é que vocês querem ver aqui a ser abordados, ou até mesmo questões mais específicas sobre temas que eu já abordei ou que não tenham ficado assim tão claros, porque são temas complexos, logicamente, apesar de eu tentar trazê-los de uma forma mais acessível e mais simples, reconheço que são temas que têm alguma complexidade. Como tudo na psicologia, não é? Como ser humano, nós somos bastante complexos e é difícil reduzir estes temas a episódios de 40 minutos. Portanto, eu não me importo e tenho todo o gosto em explicar os mesmos temas várias vezes, abordar as mesmas questões, porque no fundo há coisas que estão muito relacionadas e vamos sempre tocar nos mesmos pontos. Mas pronto, à parte disto, portanto, eu coloquei essa caixinha de perguntas no Instagram, sigam-me, wink wink, e vou fazer isto mais vezes, mas pronto, uma das perguntas e uma das mensagens que eu mais recebi foi para abordar o tema do perfeccionismo e do medo de falhar. E eu confesso que este é um tema que me é bastante próximo. Aliás, não sei se alguém já reparou, mas eu neste momento estou de fato de treino, que não é algo que costuma acontecer. Porquê é que eu estou de fato de treino? Porquê é que eu optei por gravar este episódio de fato de treino? Porque eu quis mesmo desafiar o meu perfeccionismo. Porque, ou seja, o perfeccionismo manifesta-se em diversas formas, não é? Não é simplesmente eu querer fazer um trabalho e ter 20. Aqui o meu perfeccionismo estava particularmente ativo quando eu comecei a pensar que tenho de estar perfeita, digamos, para me apresentar em câmara, podcast, redes sociais, etc. E, portanto, eu quis desafiar esse pensamento e estou aqui de fato treino. Porque, efetivamente, eu estava de fato treino até começar a gravar. E só de pensar que ia mudar de roupa porque tenho de estar bonita, apresentável, perfeita para gravar, ou seja, vocês estão a perceber, portanto, eu queria mesmo desafiar o meu perfeccionismo e aparecer aqui. Estou como sou. Ok, isto é uma frase de alta definição. Enfim, portanto, é um tema que me é bastante próximo e eu diariamente tento reconstruir estas ideias e tento lidar e gerir com o meu perfeccionismo, porque efetivamente tem sido algo que me acompanha há muito tempo e que já me causou bastante sofrimento psicológico. Atualmente é algo que eu felizmente consigo gerir muito melhor e por isso é que também estou aqui a gravar este episódio para partilhar com vocês algumas dicas e estratégias e coisas que podem implementar, mas é um tema difícil, e lá está, atualmente eu giro melhor e consigo lidar melhor, mas ainda tenho episódios altamente triggering em que eu fico altamente ativada. Posso dar aqui um exemplo em que eu agora estou a fazer parte de um projeto de investigação, o qual a minha antiga orientadora da dissertação me convidou, portanto é um prestígio enorme, eu senti-me super reconhecida, foi algo bastante positivo e eu estou a escrever um artigo científico e no momento em que eu comecei a escrever e a olhar para as bases de dados, olhar para os artigos, olhar para tudo, eu senti-me completamente overwhelmed e ativou o meu perfeccionismo e eu fiquei, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, eu tenho medo e tive ali uma boa hora, 2 horas struggling com este sentimento. Lá está, consegui desconstruir, consegui avançar, estou muito bem, avancei muito com este artigo científico, mas lá está, não deixe de sentir as coisas e isto é o que eu digo também noutros contextos, especialmente aqui no contexto dos relacionamentos e da ansiedade. A ideia não é necessariamente deixar de sentir, porque eu diria que eliminar a ansiedade a 100% é um processo, eu não vou dizer impossível, mas muito, muito difícil de alcançar.
A ideia aqui é aprender a gerir e a lidar com estes desafios do dia a dia. Portanto, já me estou a alongar muito. E deixo aqui uma nota também, que este episódio eu estou a falar do perfeccionismo que é desadaptativo e disfuncional, ou seja, o perfeccionismo que causa aqui algum nível de sofrimento e de mal-estar psicológico. Portanto, se és o melhor aluno da turma, o melhor funcionário do teu departamento ou o melhor jogador da equipa, mas a ideia de falhar ou a ideia de não ser o melhor não te causa sofrimento nem te perturba, então não é sobre ti que eu estou a falar. Ou seja, eu estou a falar para as pessoas que sofrem bastante quando sentem que podem estar a falhar, para as pessoas que adiam começar uma tarefa porque, oh meu Deus, é tanta coisa e eu não sei por onde começar e se é para fazer perfeito, para as pessoas que quando recebem um feedback ou uma crítica sentem-no como um ataque pessoal e para as pessoas que quando terminam uma tarefa não sentem necessariamente felicidade, mas sim alívio. Portanto, vamos começar. Vamos começar aqui com uma definição sobre o perfeccionismo que eu retirei de um artigo. E eu vou começar também a citar os artigos que eu normalmente leio para fazer estes episódios, vou começar a deixá-los nas descrições dos vídeos, por acaso alguém também tiver interesse, e porque percebi que do ponto de vista de eu enquanto futura psicóloga, isto faz sentido, portanto, ter sempre as referências dos artigos que eu leio, porque dá uma certa credibilidade àquilo que eu estou a dizer. Portanto, estive a ler artigos e há aqui um artigo que define o perfeccionismo como um construto multidimensional que consiste em padrões pessoais ou expectativas de desempenho extremamente elevados e avaliações excessivamente críticas de si mesmo. Logicamente, estes padrões e estas expectativas extremamente elevados são pouco realistas, não é? Porque, obviamente, ninguém é perfeito. Mas mesmo as pessoas perfeccionistas, que é o meu caso, sabemos que ninguém é perfeito. Mesmo sabendo isto não é suficiente. Eu, certamente, já disse a mim própria, mas ninguém é perfeito, não tem de ficar tudo muito bem. Já ouvi pessoas que me disseram, mas tu sabes que ninguém é perfeito e que isto não tem de ficar perfeito, porque é que não consegues fazer diferente? Portanto, eu já ouvi isto, tu, se és perfeccionista, também já ouviste isto e também tens noção, ou seja, o teu pensamento consciente sabe que ninguém é perfeito. Mas ainda assim, pensas coisas do género como, pois eu sei que ninguém é perfeito, mas isto é a minha forma de ser, eu quero fazer bem, se é para fazer tem de ser bem, eu não consigo fazer se não for desta forma. E atenção, eu percebo perfeitamente isto e isto é super válido, mas vamos perceber então que o perfeccionismo tem aqui esta vertente que acaba por ser disfuncional, porque, ou seja, da mesma forma como eu estou a dizer que ninguém é perfeito, é impossível realizar uma tarefa de forma perfeita e por isso é que isto acaba por causar sofrimento. Portanto, há aqui esta ideia de que se é para fazer, tem de ser para fazer bem ou para fazer perfeito. E já me alonguei naquilo que estava a dizer, portanto, há aqui esta ideia também, estava a ler isto num artigo, de que as pessoas perfeccionistas adotam um estilo de pensamento baseado na mentalidade absolutista dicotómica do tudo ou nada. Portanto, se é para fazer bem, porque para fazer mal eu prefiro não fazer. Eu sei o que isso é, atenção, eu estava pegando no exemplo que eu estava a dar no início sobre o artigo que eu estou a escrever, eu no início, como quando me deparei com tanta coisa e fiquei com medo de não conseguir fazer, o meu primeiro instinto foi, eu prefiro não fazer. Claro que isto não era opção, porque eu já tenho um contrato assinado, eu estou a ser paga para fazer isto, mas aquela vozinha da minha cabeça que me dizia, tu não vais ser capaz, isto vai correr mal, ou seja, estava-me a dar vontade de não querer fazer. Portanto, esta ideia de tudo ou nada é uma mentalidade muito absolutista. E, ao mesmo tempo, portanto, para além desta mentalidade absolutista do tudo ou nada, há aqui uma tendência para evitar os erros. Portanto, como eu estava a dizer, mais vale nem fazer. E porquê que as pessoas perfeccionistas têm esta tendência para evitar erros ou falhas? Porque para estas pessoas, estes erros ou falhas são interpretados como perigo. E onde é que vamos chegar com esta conversa? Às questões da infância. Portanto, em algum momento na vida, as pessoas perfeccionistas aprenderam que para sobreviver tinham de ser bons ou fazer as coisas bem. E vou então pegar um exemplo que está no livro do Mito do Normal, do Gabor Maté, que nos diz assim: a afirmação "os meninos bonzinhos não gritam", dita com aborrecimento, transporta uma ameaça que, não sendo propositada, é extremamente eficaz, que é: as crianças que fazem birras não são amadas. Ser bonzinho e comportar-se de modo aceitável para os pais pode tornar-se a única forma de uma criança sobreviver. Ou então uma criança pode interiorizar a ideia de que eu só sou digno de ser amado quando faço as coisas bem, lançando as bases de uma vida de perfeccionismo e de identificação rígida com um papel, desligada da parte vulnerável de si, que precisa de saber que há espaço para falhar. Portanto, eu acho que este excerto do Mito Normal ilustra bastante bem como é que o perfeccionismo se pode desenvolver
na infância. E aqui a ideia é de que se uma criança só recebe amor, atenção e carinho quando faz as coisas bem, ou quando é bonzinho, ou quando tem boas notas, ou quando é ele na equipa no jogo de futebol que marca golo, portanto, quando a criança faz aquilo que é considerado bom para os pais, só recebe atenção nesses momentos, então esta criança aprende que a única forma que tem de sobreviver e ter atenção, amor e carinho é a fazer as coisas bem. E nota, e o Gabor Maté depois explora muito isto no livro, aqui a ideia de fazer as coisas bem, por isso é que ele até utiliza as aspas, é que o fazer bem é aquilo que é conveniente para os pais, porque do ponto de vista das birras, todas as crianças fazem birras, e a birra é a coisa mais natural da criança, especialmente quando falamos da idade toddler, portanto 3, 4 anos, é a coisa mais natural que existe. Se uma criança é condicionada a acreditar que fazer birras é uma coisa má, e que quando faz birras não merece amor, atenção e carinho, esta criança aprende que o amor é condicional. E isto lança as bases para, não só para o perfeccionismo, mas para múltiplas problemáticas na vida de uma pessoa, seja ansiedade, baixa autoestima, problemas de autoconceito, muita coisa que dá para desembrulhar aqui só desta ideia do amor ser condicional. Mas pronto, avançando. Aqui a ideia é que o perfeccionismo efetivamente não é um traço de personalidade, como muita gente acredita, em vez disso é uma estratégia de sobrevivência. Portanto, esta criança, eu que sou perfeccionista, tu que és perfeccionista, aprendemos que para sobreviver tínhamos de fazer as coisas bem, ser perfeitos, não incomodar, estar ali, tudo e mais alguma coisa. Portanto, não é um traço de personalidade que eu durante muitos anos acreditei que fosse. Eu sempre disse, mas eu sou assim, eu sou muito exigente comigo própria, eu sou muito trabalhadora, bababá. Não é verdade. É uma estratégia de sobrevivência. Foi uma estratégia, tal como os estilos de vinculação são estratégias, são adaptações necessárias para garantir a sobrevivência, o perfeccionismo surge da mesma forma. Portanto, é uma adaptação que uma criança teve de fazer para garantir que sobrevivia no seu ambiente. E isto lá está, não temos de falar de um ambiente altamente perturbador e altamente disfuncional para isto acontecer. Como viram no exemplo do mito normal, basta um pai dizer os meninos bonzinhos não fazem birras. E isto, claro que não é uma só vez, pronto, isto são coisas que são sistemáticas e repetidas ao longo do tempo, mas é suficiente para uma criança aprender. Mas pronto, portanto, as pessoas perfeccionistas aprenderam que as suas conquistas, o seu desempenho, a sua performance, o ser bonzinho, fazer as coisas bem, foi o que os mantiveram seguros, amados e validados. E daqui é que surge o pensamento, se eu fizer tudo bem, então eu estou seguro. E isto visto de fora, como eu estava a dizer, o perfeccionismo pode parecer ter esta ambição, ser uma pessoa exigente, trabalhadora, dedicada, mas na verdade é derivado do medo. Portanto, não é apenas o desejo de querer fazer as coisas bem, mas o pânico da ideia de fazer mal. E isto, sim, tem implicações e prejudica bastante o nosso bem-estar emocional. Portanto, falando aqui agora no impacto no bem-estar psicológico, o perfeccionismo tem efetivamente custos emocionais bastante significativos. E eu sei, porque, malta, como eu disse, ainda é algo que eu me debato atualmente, mas há uns anos era muito pior, ao ponto de eu perder sono por causa disto, eu perder apetite, eu ter de ser a melhor aluna, as melhores notas, era uma coisa que me prejudicava bastante. E, efetivamente, há vários estudos que demonstram que os níveis elevados de perfeccionismo estão associados a um menor bem-estar psicológico. Eu vi um estudo que é bastante recente, 2022, que analisou mais de 1.200 estudantes universitários e evidenciou que o perfeccionismo se relaciona negativamente com várias dimensões do bem-estar, portanto, quanto mais perfeccionismo, menos bem-estar psicológico, e pode até associar-se à ideação suicida. Ou seja, isto não é só na cabeça das pessoas, o perfeccionismo é efetivamente alguma coisa muito profunda, porque se tem este impacto emocional é porque é algo bastante mais profundo. E o mais interessante deste estudo é que os estudantes perfeccionistas eram efetivamente os melhores alunos, mas ainda assim, mesmo sendo os que tinham melhor desempenho académico, as melhores notas, os melhores alunos, eram também os que estavam em maior sofrimento psicológico. Portanto, isto dá-nos um bocadinho aqui, deixa-nos a pensar, ou seja, se eu faço tudo para ser o melhor, mas mesmo sendo o melhor, eu não estou satisfeito, o que é que poderá estar aqui a passar? E é aqui que é importante começar a refletir e a fazer uma introspeção. Como eu disse, o perfeccionismo não é só o querer fazer as coisas bem, mas o pânico da ideia de fazer mal. Portanto, aqui o que nós temos subjacente ao perfeccionismo é efetivamente o medo de falhar. O medo de falhar e o perfeccionismo andam de mãos dadas. Aliás, eu li um estudo de 2024 que evidenciou que é o medo de falhar que medeia a relação entre o perfeccionismo e a procrastinação.
E isto é muito interessante, porque aqui o tema da procrastinação é algo que eu também me debati bastante e vou explicar. Ou seja, as pessoas perfeccionistas tendem a procrastinar não por preguiça, mas porque têm uma hipersensibilidade cognitiva ao fracasso. Ou seja, em que qualquer erro ou falha ou o que seja é visto como uma ameaça à identidade. Ou seja, eu não sei se isto já aconteceu a alguém, a mim certamente já, no momento em que isto está tudo tão ativado, eu estou com tanto medo de falhar e não sei para onde é que é de começar e não sei o que fazer, eu não consigo avançar, eu não consigo começar. Vou dar o exemplo assim mais recente da minha vida, portanto um trabalho académico, até posso falar da tese, porque a tese foi muito desafiante para mim do ponto de vista psicológico. Eu não conseguia começar a tese porque o medo era tanto e eu acabava por procrastinar. A verdade é que não era procrastinar, porque eu simplesmente deitava-me na cama, em modo sistema nervoso super desregulado, eu não conseguia fazer nada e ficava deitada na cama a chorar. E naquele momento, o que me vinha à cabeça era: mas porquê é que eu não consigo fazer? O que é que se está a passar? Eu quero fazer, mas não consigo. Portanto, havia aqui esta procrastinação, entre aspas, que não era bem, era o meu corpo em estado de alerta máximo, portanto aqui uma ameaça, e eu não conseguia regular-me e na altura não sabia bem fazer esta distinção e esta, como é que eu ia dizer, faltam-me agora as palavras, mas reestruturação cognitiva, digamos assim. Se calhar isto é um palavrão muito grande, é porque agora estou numa formação. Ai, desculpem, já estou aqui a misturar temas. Pronto, continuando. Eu acho que esta sensação é bastante comum para pessoas perfeccionistas. Portanto, a ideia de a pessoa quer fazer e tem ansiedade porque vai ter de fazer, mas não consegue fazer porque está com ansiedade e depois não faz, mas fica com ainda mais ansiedade. Portanto, isto é aqui toda esta dinâmica de perfeccionismo, medo de falhar, feridas que estão a ser ativadas, crenças antigas. Portanto, há muita coisa a acontecer neste momento. E a verdade é que o medo de falhar nasce muitas vezes da percepção de que o valor pessoal depende do desempenho ou das conquistas. Novamente, isto remete-nos para a questão da infância. Uma criança que aprendeu que merece amor, atenção e carinho quando faz as coisas bem. E isto, lá está, é muito difícil porque é sempre o mesmo tema e eu não quero nunca culpar os pais e acho que toda esta conversa é sempre muito complicada de ter. E eu própria estou aqui a dizer que sou perfeccionista e eu tenho 2 pais. Em algum momento eu digo sempre isto, não quer dizer que foram maus pais ou que falharam constantemente, mas alguma coisa aconteceu para eu estar aqui hoje e ter este traço de perfeccionismo, esta ferida e este medo de falhar. Ainda assim, a ideia aqui que eu quero transmitir é só que o medo de falhar e o perfeccionismo estão associados a esta ideia de que em algum momento da tua vida aprendeste que o teu valor depende das tuas conquistas, do teu desempenho e da forma como tu fazes as coisas bem ou não, e se és perfeito e se não és. Mas pronto, em adulto, esta ideia de falhar é efetivamente assustadora. Por exemplo, quando recebes um feedback ou uma crítica a um trabalho ou alguma coisa que fizeste, o que seja, podes lidar muito mal com isso, porque lá está, para uma pessoa perfeccionista não é só uma crítica ao meu trabalho, é uma crítica a mim enquanto pessoa, porque novamente aprendeste que o teu desempenho está associado ao teu valor enquanto pessoa. Portanto, claro que uma crítica ao teu trabalho não vai ser simplesmente só uma crítica ao teu trabalho para uma pessoa que aprendeu que o valor depende do desempenho. Para uma criança que aprendeu que só recebia amor, carinho, atenção e afeto quando fazia as coisas bem. Por isso é que custa tanto. E por isso é que é importante refletir-se. E faço esta pergunta para quem está a ouvir poder refletir também. Se já te aconteceu ao ficares altamente perturbado quando alguém te dá uma crítica. A mim já, eu lembro-me perfeitamente no meu primeiro ano de mestrado, em que eu acho que foi quando eu comecei também a perceber mais os meus interesses da psicologia, a definir mais a nível da minha carreira profissional. E eu estava, ou seja, o meu perfeccionismo estava em altas e eu queria ser a melhor, eu queria fazer tudo muito bem, tinha de ser a melhor aluna. E sempre que eu tinha uma nota abaixo de 16, eu ia falar com a professora e perguntar o que é que eu fiz mal. Eu cheguei a ir rever os exames escritos com as professoras. Ou seja, a nota não ia mudar, mas eu só queria perceber o que é que eu fiz mal, o que é que eu falhei. A minha obsessão com o fazer bem e o ser a melhor, não, neste caso não é que me tenha causado muito sofrimento, porque o eu ir ver uma prova e tentar perceber onde é que eu errei não é necessariamente uma coisa má, pode ser até adaptativo, porque eu queria só aprender bem a matéria e consolidar bem as aprendizagens, mas aquilo vinha de um fundo de medo, aquilo vinha de um fundo de, não era necessariamente só o interesse em saber o que é que eu fiz mal para melhorar, era, oh meu Deus, eu preciso saber, porque se eu não souber, não tiver este conhecimento eu não vou ser boa psicóloga. Portanto, era esta história que vinha na minha cabeça.
E portanto eu pergunto, se em algum momento da tua vida já sentiste uma crítica ou um feedback quase como um ataque pessoal? E aqui é que é importante refletir, porque citando novamente o Gabor Maté, quando o presente não explica a intensidade da emoção, o passado explica. E é do género, é pensar, porque é que isto parece tão pessoal? Ou seja, é só uma crítica, é só um feedback, porque é que isto me está a custar tanto? Ok, é uma sensação que se calhar é familiar para mim, que idade é que eu sinto que eu tenho, o que é que poderá estar a acontecer, e só ter esta consciência de que isto está a bater-me, está a deixar-me altamente perturbado porque é uma ferida mais antiga e uma crença que eu tenho desde criança, em vez de viver nesta, entre aspas, ignorância e achar que as pessoas nos querem simplesmente atacar, porque não é verdade. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que nada é pessoal. Quando nós aprendemos que nada do que acontece na nossa vida, o que as pessoas nos fazem é pessoal, sai-nos um peso de cima. A pessoa dizer-me uma crítica ao meu trabalho não é pessoal. Eu estou a levar para o nível pessoal porque eu tenho uma ferida e uma crença sobre isto. Porque eu sou perfeccionista, então eu acho que o meu valor enquanto pessoa depende do meu desempenho. Por isso é que me dói. Porque se eu não fosse perfeccionista, se calhar não me doía. Se calhar era só, ok, um feedback, muito bem, vamos avançar. Certo? Portanto, quando isto acontece, quando estamos ativados, quando há aqui alguma coisa que nos deixa altamente desregulados, pensar, ok, porque é que isto é tão pessoal? O que é que será que está a passar? Será que isto tocou numa ferida mais antiga? Ok, acho que tocou. Então, mas será que isto é familiar para mim? Será que eu já senti isto antes? E quando é que eu senti? Foi em criança, eu lembro-me que tinha de ser o melhor na equipa de futebol. Ou lembro-me que tinha de ser o melhor aluno e se eu não tivesse mais de 80%, eu não tinha atenção ou era posto de castigo. Portanto, começar aqui na introspeção e na reflexão que muitas vezes pode ser difícil e desafiante, mas eu digo-vos que pode ser muito libertador também. E depois de percebermos, ok, isto não é de agora, esta emoção é mais antiga e isto é uma coisa do meu passado, podemos começar a desconstruir ainda mais e idealmente isto deverá ser feito em terapia, um dia comigo se quiserem, porque eu eventualmente, um dia, pronto, vai ser daqui a uns meses, spoiler, mas pronto, começar a explorar ainda mais, que é, ok, então de que é que eu tenho medo? Ok, tenho medo de falhar. Então o que é que significa se eu falhar? Se eu falhar significa que eu não faço nada bem. E o que é que significa não fazer nada bem? Significa que eu não sou suficiente. Pronto, e isto chama-se uma crença de desamparo. Malta, vocês quiserem, depois um dia eu faço um episódio sobre isto, porque eu agora estou a fazer uma formação aqui numa área específica da psicologia e tenho muito conhecimento novo e podia dedicar um episódio a diferentes abordagens teóricas da psicologia, até porque eu acho que isto ajuda depois a escolher o tipo de psicólogo que pode ser para nós ou não. Mas pronto, já estou a dispersar muito. Pronto, isto é uma crença que se chama crença de desamparo, que é eu não sou bom o suficiente. E aqui nós começamos a perceber, depois, claro que em terapia, conseguimos perceber, ok, eu tenho uma crença muito antiga que está enraizada em mim que me diz que eu não sou bom o suficiente. Por isso é que eu quero fazer sempre tudo bem, por isso é que não sei o que, não sei o que mais, e esta crença é que vai guiar a nossa vida. Seja, neste caso, no trabalho, seja em relações, o que quer que seja, são as nossas crenças que vão guiar a nossa vida. Em terapia, é possível, efetivamente, não vou dizer desconstruir, mas reescrever estas crenças, adaptá-las, portanto, porque são crenças que são disfuncionais. O eu acreditar sobre mim que eu não sou boa o suficiente não me serve de nada, certo? Não tem um propósito funcional nem me causa bem-estar psicológico. Portanto, a ideia em terapia, estou farta de dizer isto, é reestruturar este pensamento, é reformular esta crença que está tão dentro de nós. E uma coisa que é super importante ter aqui em consideração para quem obviamente não faz terapia e ainda não tem possibilidades para o fazer, ou não tem interesse, ou não sabe se precisa ou não, é que todo este processo, e agora falando aqui também de um ponto de vista muito pessoal, é que é muito importante nós termos autocompaixão. No sentido em que, eu por acaso no outro dia li uma frase que dizia: autoconhecimento sem autocompaixão é só autocrítica com um vocabulário melhor. E isto é muito verdade, porque eu própria, durante muito tempo, apesar de perceber muita coisa sobre mim, como eu estava a dizer, eu conseguia se calhar identificar, ok, isto é uma coisa antiga e eu estou com medo de falhar, porque mas eu na mesma falava comigo de uma forma bruta, ou seja, eu se tivesse um dia menos bom em que eu não conseguia, por que motivo fosse, trabalhar ou fazer na altura a tese ou o relatório de estágio, eu ficava a martirizar-me e a dizer que estupidez, e eu sou uma incompetente, e para que eu não consigo fazer, e eu sou uma inútil, portanto, eu não tinha autocompaixão pelo que eu estava a sentir. E isto é algo que eu acho que é muito importante. E deixo aqui esta nota de que se és perfeccionista, se identificas com estas coisas, eu, como sempre, lamento imenso. Não estás sozinha, como é óbvio, mas deixo aqui esta nota de que
tem autocompaixão contigo, seja gentil contigo e fala contigo como gostavas que tivessem falado quando eras criança. Porque, e até podem fazer um exercício muito interessante que é a forma como vocês falam com vocês, eu pergunto-vos, seriam capazes de o fazer se estivessem a falar com a vossa versão de 5, 6, 7 anos? Pensem que a vossa versão criança estava à vossa frente, vocês estavam a dizer, és inútil, és burra, não vales nada. Eu acho que ninguém seria capaz de o fazer, eu pelo menos não era. Portanto, porquê é que o estamos a fazer agora que somos adultos? Porquê é que eu tenho de dizer a mim própria, pá, eu sou um fracasso, eu sou uma burra, eu não consigo fazer nada, certo? Portanto, vamos ser gentis, vamos ter autocompaixão, especialmente naqueles dias em que fazer uma tarefa ou até só ler um artigo científico ou escrever um parágrafo de uma tese ou o que quer que seja, parece impossível. É nesses dias, mesmo nesses dias que são os mais desafiantes, que nós temos de ser capazes de dar a mão a nós próprios e de dizer, não estás sozinha, eu estou aqui. E isto até é um trabalho muito interessante. Agora estava a olhar aqui porque eu tenho este livro que eu comecei a ler e já estou quase no fim, que é o Não Há Partes Más, que é aqui uma abordagem da psicologia muito interessante que tem a ver com nós sermos feitos por várias partes. Portanto, eu tenho uma parte crítica, uma parte ansiosa, uma parte o que seja, e estas partes estão constantemente em comunicação e interação umas com as outras. E é interessante pensar nisto, porque, por exemplo, quando vem esta vozinha do perfeccionismo e tens de fazer e tens de ser a melhor, isto é uma parte vossa que em algum momento aprendeu, lá está a infância, que tinha de fazer isto para se proteger. E essa parte continua, como é que se diz? Running the show. Não sei se não consigo dizer isto em português. Pronto, e o vosso papel, e é uma coisa que eu ponho muito em prática e que eu acho que há pessoas que podem achar que isto é ridículo, mas isto faz todo o sentido e eu quando for psicóloga e começar a dar consultas, eu sem dúvida que vai ser uma prática que eu vou recomendar aos meus pacientes / clientes, que é falarem com vocês próprios como se fosse, ou seja, esta parte crítica vem e eu digo, olha, não precisas, está tudo bem, eu estou aqui, não preciso ser a perfeita agora, não preciso ser a melhor agora, eu consigo. Nós estamos seguros e não precisamos de ser os melhores para estarmos seguros. Portanto, haver quase um diálogo interno. Eu sei que isto pode ser estranho, eu digo isto a amigas. Uma amiga minha que tem também muita ansiedade em relacionamentos, eu falo com ela e eu digo-lhe, olha, fala com a tua criança interior, diz-lhe que está tudo bem. E ela quase que se ri na minha cara. E eu digo, estás-te a rir, mas isto faz sentido. Portanto, pelo menos para mim, e eventualmente quem quiser um dia marcar consultas comigo, é muito isto que eu vou fazer, é este trabalho das partes, trabalho com a criança interna, eu acho que faz todo o sentido. Já me estou a alongar muito, não sei quanto tempo é que eu estou a gravar, nem sei se isto ficou bom, perfeccionismo. Que se lixe, hoje não me vais incomodar e este episódio vai ser publicado, quer eu queira, quer não. Ok? A minha parte crítica, hoje eu vou calá-la. Quer dizer, vou agradecer o trabalho que ela faz por mim, porque eu sei que ela só me quer proteger, mas eu vou calá-la e dizer eu não preciso de ti hoje. Portanto, espero que tudo isto tenha feito sentido, não faço ideia, já não gravava isto há imenso tempo, estou nervosa, mas espero que tenham gostado e espero que tenha sido útil e vemo-nos no próximo episódio. Um grande beijinho.